e estamos fazendo a obra de Deus. Já consagramos muitas pessoas e é um privilégio estar aqui para fazer esse trabalho no nome de Jesus. Preste bem atenção, quanto à paternidade, você precisa entender uma coisa, que a unção, ela só vem sobre nós. Princípio, se primeiro Deus ordenar a unção sobre o homem, em segundo lugar, irá vir a confirmação terrena. Primeiro vem a unção do alto e depois vem a unção da terra. Existem casos que essa situação é revertida para se aproveitar uma oportunidade. E o homem às vezes unge primeiro e depois aguarda o que vem do alto. Isso é em caso de exceções, quando se há uma oportunidade, se aproveita. Tá? Mas hoje, eu quero que você preste muito bem atenção. Aqui será consagrado bispos. O que é um bispo? O bispo é aquele que vem após o pastor. O bispo é aquele que coordena o pastor. O bispo é aquele que coordena ou que tem domínio sobre uma região. Ele tem um espaço para ele dominar. O bispo, ele não é da igreja local, ele é da região onde ele está. Se você morar no bairro da cidade de Ademar e você for um bispo na cidade de Ademar, então toda a região da cidade de Ademar estará submissa a você. Os pastores que estiverem ao redor, tanto da tua igreja como de outra igreja, eles precisam te reconhecer para que o ministério deles esteja na bênção. Porque o bispo é alguém que Deus planta em um lugar. É como se fosse hoje as bases policiais. Tem as delegacias, que estão espalhadas, e aí para encurtar o caminho para a delegacia, eles colocam uma base intermediária de um lugar para o outro. Aquela base não é a delegacia, mas ela tem domínio naquele espaço. O bispo é aquele que tem domínio, como se fosse uma base da polícia militar entre a delegacia e a pessoa. Então ele tem domínio naquele espaço, ele domina toda aquela área. O bispo, ele precisa estar debaixo de uma cobertura. Qual cobertura? Uma cobertura apostólica. A cobertura apostólica é a cobertura de um apóstolo. Ele precisa estar debaixo da cobertura de um bispo primaz. O bispo primaz é um bispo que é destacado sobre os demais bispos. Ou seja, quando nessa igreja surge o primeiro bispo, o próximo passo, quando se levantar uns 3, 4 bispos, 5 bispos aqui, o próximo passo do primeiro bispo que foi levantado é se tornar bispo primaz. Ou, se houver uma necessidade de governo, ele se levanta para primazia. O ministério apostólico não é como o ministério pastoral. O ministério pastoral não tem a organização por sequência. Tem lá o primeiro pastor, depois vem o segundo, vem o terceiro. E de repente, um pastor precisa receber uma honra, eles pulam o primeiro, pulam o segundo e dá a honra para o quinto que acabou de chegar agora. O ministério apostólico não, ele segue a ordem. Quem chegou primeiro recebe primeiro. Ele nunca perde a posição. Por isso, não existe aquela confusão, aquela briga dentro do ministério apostólico. Por quê? Porque eu sei que, ainda que eu vou lá consagrar outros apóstolos, eu sempre vou ser apóstolo em cima dele. Ele sempre vai me respeitar como apóstolo, o primeiro apóstolo. Porque ele vai dizer assim, não, quem me consagrou foi o apóstolo. Ele é meu apóstolo. E depois, e assim sucessivamente, um vai levantando sobre o outro. Quando se fala de paternidade, se fala de alguém que você gerou, alguém que você teve trabalho, alguém que você ministrou. Jesus, ele sentou com os discípulos e começou a ministrar os discípulos, começou a ensinar os discípulos, preparar os discípulos para uma missão. Todos nós temos uma missão. O profeta Elias é bem claro a questão da paternidade, porque o profeta Elias, ele foi chamado para quebrar uma unidade entre Jezabel e Acabe. Jezabel tinha os profetas, ela tinha os profetas de Baal, e Acabe tinha os profetas de Azera. Os profetas de Baal eram 400 e os profetas de Azera eram 450. E a Bíblia diz que Elias, ele veio para destruir aquela aliança, porque
porque Jezabel e Acabe se casaram. E houve a aliança entre os profetas. E Elias veio sozinho para desfazer aquilo. E Elias chegou arrebentando tudo. Não vai chover 3 anos, 6 meses. Beleza, não choveu. E foi fazendo aquele monte de quebradeira, né? Como diz o nordestino. E daqui a pouco, Elias, ele disse assim: olha, eu convido todos para um desafio no Monte Carmelo. E quando houve o desafio, os profetas, os 850 profetas, perderam e foram mortos. Uma palavra só de Jezabel, enviada para o profeta Elias, o derrubou de uma vez por todas. Muitas vezes a gente fala muito de Elias, mas esquecemos que ele, com uma palavra de Jezabel, ele parou, não teve mais recurso nenhum. Deus tentou de todas as maneiras levantar o profeta, porque era enviado dele. Ele deitou debaixo do pé de símbolo, o Senhor conversou com ele, deu pão, deu bolo, deu água, e ele não se levantou. O Senhor o enviou a caminho do deserto, chegou lá também, ele continuou na mesma, e Deus já desistiu. Ele disse: olha, Elias, não tem mais jeito. Fala o seguinte, sai daí, desce, porque tem um homem